Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 15.200 dólares. Bitcoin que continua extremamente volátil e no final de semana nós chegamos a testar quase os 14 mil, para hoje mais cedo tá lá beirando novamente aquele topo próximo aos 16 mil dólares. A gente de novo já voltou para o meio desse range aí, e meu objetivo no vídeo de hoje vai ser te mostrar as possíveis oportunidades e pontos importantes que o Bitcoin ou precisa romper para retomar a alta e que não pode perder para confirmar uma baixa. Além disso, no vídeo de hoje, eu vou te falar um pouquinho sobre uma maneira de você rentabilizar o seu capital em dólares. Vou falar da estratégia que a gente utiliza o funding para ter uma remuneração legal. Nos últimos 3 dias, por exemplo, a gente tem um rendimento de quase 0,5% sem muito risco. E eu vou te explicar como você pode fazer isso também. Mas então, vamos lá. Bem-vindos a Investidor Moderno. Caras, hoje meu objetivo vai ser começar do 1 hora aqui para te mostrar basicamente a dúvida que a gente tem aqui nesse momento, né? Se o Bitcoin vai fazer essa onda 3 para baixo ou não. Então a gente vai utilizar alguns indicadores técnicos e de sentimento para tentar responder essa pergunta, tá bom? Depois a gente vai vir aqui para o TRDR, quero analisar com você o Order Book, o Long Short Ratio, o CVD, temos constatações importantes por aqui. E também quero te mostrar algumas constatações legais dos mercados globais, né? A gente teve o S&P hoje subindo muito e a gente teve o ouro, por exemplo, caindo demais. Então vamos falar um pouquinho em como a gente interpreta isso e o que pode estar acontecendo aqui no S&P nesse momento e como isso pode impactar o Bitcoin e os outros mercados. Beleza? Então vamos lá. Já estou indo para a tela aqui. E começo aqui no Bitcoin, no tempo gráfico de 1 hora na Binance Futures, né? E como eu disse para vocês, a nossa grande dúvida é, será que a gente vai formar essa onda 3 de baixa? O que eu enxergo aqui nesse momento? Eu enxergo que a gente tem alguns pontos importantes que o preço não pode perder e a gente também tem pontos importantes que se ele romper, a chance dessa onda 3 acontecer é baixa. Qual que é o primeiro ponto aqui, realmente, que o preço que salta os olhos? Esse ponto de controle. Então eu enxergo que esses 15.500 dólares é a região mais importante nesse momento no Bitcoin. Não somente porque é o ponto de controle, mas porque também está bem próximo aqui essa região de 0,618 de Fibonacci. Ou seja, o preço ultrapassando esses 15.500 é uma demonstração de força importante. E onde que eu acho que seria uma confirmação que o preço vai voltar a subir? A gente ultrapassar esses 15.500 e também ultrapassar esses 15.650. Por quê? Porque ultrapassando ali, a gente acaba com qualquer argumento bearish. Porque a gente estaria rompendo zonas importantes no VPVR e zonas importantes no Fibonacci, zonas também de antigos topos. Então eu acho que dois pontos de resistência que o preço precisa ultrapassar para a gente voltar a ter um viés otimista no Bitcoin é essa região dos 15.500 e a região dos 15.650, tá? Enquanto ele não passar, eu estou com um viés um pouco mais baixista, tá? E aqui a gente vai continuar a análise técnica e depois eu vou te mostrar alguns indicadores de sentimento que me levam a crer nisto. Primeiro indicador técnico muito simples aqui, vou até abaixar para 15 minutos para vocês verem, é que o Bitcoin ele está fazendo essa onda aqui dele dos 14.800 até os 15.500 que ele bateu com volume decrescente, né? Ou seja, quando a gente faz essas ondas com volume bem inferior ao volume da onda que pode ser a nossa onda 1 para fazer a 2 e a 3, isso me diz que a maior probabilidade é que realmente isso aqui seja uma onda 2. Lembre-se, o volume ele confirma a tendência e a gente não tem muito volume nessa onda de alta, tá? Então isso é um sinal negativo pensando numa análise técnica bem simples do Bitcoin, ok? Outro sinal que eu vejo é que a gente tem mais resistência acima do que abaixo. Do que suporte abaixo, né? Até olhando em tempos gráficos maiores, a gente via isso aqui, olha só, se eu pegar os últimos dias, a gente vê mais resistência do que suporte. No 15 minutos também, até mesmo no curto prazo aqui, a gente vê que o preço ele precisa ultrapassar esses 15.500 para ele ter uma situação um pouco mais positiva. Enquanto tiver aqui embaixo, a situação não inspira muita confiança, tá bom?
Continuando e mostrando para você onde é um suporte importante que, na minha opinião, o Bitcoin não pode perder. Se perder, a gente confirma a baixa. Caras, para mim, muito claramente, essa região dos 14.800, tá? Porque aí a gente estaria formando um pivô de baixa nessa região, estaria perdendo a nuvem de Shimoku aqui numa hora, que é uma tendência importante, na minha opinião, e realmente não teria muito para onde correr aqui, que uma correção, pelo menos para ir buscar esse fundinho lá próximo dos 14 mil dólares, tá? Então, o que é o mais importante na análise técnica aqui, na minha opinião? Ou o preço demonstrar força e fechar candles aqui numa hora, no 4 horas. Quanto maior, maior a confirmação. Acima dos 15.500, mas principalmente dos 15.650 para uma confirmação maior. Ou o preço perder aqui essa região dos 14.800 com uma confirmação que realmente dias de baixa estão por vir. Beleza? Continuando aqui e indo para uma análise de sentimento, quero analisar vários indicadores. Os primeiros indicadores que eu quero analisar com vocês são os indicadores que mostram o que os players estão fazendo, né? Então, Long Short Ratio e CVD. Se você não está familiarizado com esse indicador, tem uma playlist no canal, playlist indicadores, que eu falo sobre os dois. Reparem comigo o que acontece quando o preço vai subindo, e até mesmo antes do nosso topo, né, lá nos 15.860, repara que o preço já estava tanto com o CVD quanto com o Long Short Ratio subindo, ou seja, isso mostra pra gente que grande parte do mercado começa a apostar em long e grande parte das sardinhas estão comprando, tá? Então, isso não é algo muito positivo, né, quando a gente vê um aumento muito significativo desses dois indicadores quando a gente tem uma onda de baixa, né? Isso mostra que a gente tem uma boa probabilidade de acabar confirmando essa onda de baixa, tá bom? Indicadores que dão um pouco mais de otimismo para o Bitcoin. Primeiro, a gente tem um book carregado nesse momento, tá? A gente tem um book aqui mais comprador. Ou seja, para a gente ter todos os indicadores de sentimento em confluência, o ideal é que a gente comece a ver ordens vendedoras nessa região, até porque vocês sabem, né? A região dos 15.500 é uma região extremamente importante. Correto? Outro ponto que eu vejo aqui é que a gente ainda não teve muita liquidação nessa onda, ou seja, talvez a gente ainda careça de mais um movimento aqui para ter essas liquidações e o preço voltar a cair, tá bom? Mas nesse momento, por essa indicação de sentimento aqui, mesmo o nosso book estando carregado para os compradores, eu ainda vejo que a gente tem um viés baixista e para sair desse viés baixista a gente precisa recuperar essa região dos 15.650. Beleza, investidores? Continuando e falando um pouco sobre o S&P, o que aconteceu hoje, né, caras? Hoje o S&P abriu numa alta descomunal, a gente chegou a subir aí mais que 4%, né? E a gente tá tendo uma queda expressiva desde ali. O mercado já recuou aí quase 3% e isso tá tendo aí uma confluência também com os futuros, que já ultrapassou os 3% essa queda, tá bom? Então, o que a gente tá vendo nesse momento aqui? A gente viu que no começo do dia a gente teve notícias bullish, né? A gente teve a vacina e a gente teve também uma confirmação do Biden como o novo presidente dos Estados Unidos, no sentido que o mercado pode estar interpretando que vem por aí mais estímulos, né? E vem por aí mais dinheiro de graça. E isso pode ter feito os mercados subirem. Mas, para mim, sem dúvidas, essa alta foi muito exagerada, tá? E o que a gente tem depois disso é realmente um mercado corrigindo, correto? E eu acho que realmente a gente pode estar próximo aqui de um ponto de armadilha, né? Reparem que o mercado, ele rompeu a máxima, foi lá na máxima histórica para voltar logo depois. Então, o que eu encaro no dia de hoje? Eu encarei realmente que a gente teve um FOMO muito grande por notícias que não necessariamente foram tão bullish assim. E quando a gente tem esses FOMOs, a gente tem uma boa probabilidade das instituições terem distribuído, tá? Então, esse retorno aqui que o mercado está fazendo gerou uma incerteza muito grande e vamos ver o que a gente vai fazer. Se a gente voltar aqui para perder esses topinhos importantes, a gente pode ter o mercado tendo uma armadilha e corrigindo a partir daqui, isso impactando os outros mercados. Porém, se a gente vier aqui e romper esse topo, caras, aí voltamos para a festa, aí realmente tudo deve continuar subindo.
Beleza? Hoje, além do S&P, a gente teve aqui alguns pontos que chamaram muito atenção, né? O principal, sem dúvidas, o ouro. O ouro que chegou a cair aí quase 5% hoje, né? E como que eu interpreto, mais de 5%, e como que eu interpreto essa queda do ouro, caras? Eu interpreto muito relacionado ao FOMO que a gente viveu no S&P. Lembra, o FOMO a gente fala muito no criptomercado, mas ele também existe em basicamente todos os mercados. E o que aconteceu? Aconteceu que a gente começou a ver o mercado acreditando que os riscos estavam sumindo. E quando os riscos teoricamente somem, as reservas de valor, o ouro, por exemplo, que muitas pessoas estavam usando para aí se proteger dos riscos, né? Ele sofre. Então, não existe maior atestado de FOMO do que essa queda no ouro, na minha opinião. E eu realmente encaro que essa queda aqui foi exagerada, a alta do S&P foi exagerada, porque os riscos ainda continuam aí. A vacina, a notícia foi bullish, mas depois outros até argumentaram que não era tanto assim. A relação do Biden com os mercados pode ajudar num primeiro ponto, mas no longo prazo a gente sabe que isso não dá muito certo. Então, realmente, eu acho que a gente pode ter formado um topo importante nos mercados por causa deste FOMO muito grande que a gente teve. Correto? Então, olho aí no S&P e olho no ouro nos próximos dias, que realmente vai ser bem importante. Tá bom? Mas, continuando, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre o funding, caras. Por quê? Porque o funding, vocês conheciam ele já como indicador de sentimento para a gente fazer trades, né? E a estratégia que eu vou te passar, esse indicador aqui para quem não está familiarizado ou lembrado, também tem vídeo nele na playlist Indicadores. Esse indicador a gente usava ele para determinar a oferta e demanda e fazer o contrário do que a maioria do mercado queria fazer. Ou seja, se a gente começa a ver um funding muito positivo aqui, a gente queria vender, e se a gente começa a ver um funding muito negativo, a gente queria comprar, correto? E nossa estratégia aqui não vai ter a ver com trading, tá? Ela vai ter como estratégia de hedge. Uma estratégia que você vai utilizar em exchanges de contratos futuros perpétuos, onde você faz a custódia em Bitcoin ou até mesmo em USDT, mas preferencialmente de Bitcoin. Por quê? Porque a estratégia de hedge vai te pedir para você vender o número de Bitcoins, o número de contratos de dólar que você tem nessas exchanges, para você conseguir fazer esse hedge e não ter um ponto de liquidação. Ou seja, se você tem um Bitcoin aqui, você vai vender $15.310, vai fazer um hedge disso. E aí independe para onde o Bitcoin for. Se o Bitcoin subir ou se o Bitcoin cair, você vai estar fazendo um hedge e travado em $15.310. E por quê? Porque existem momentos no mercado que a gente tem o famoso FOMO que a gente estava conversando, né? E quando a gente vê esse FOMO, é quando tem uma demanda muito grande. Então a gente vê, por exemplo, aqui na Binance Futures, que nos últimos 3 dias a gente tem o funding pagando para quem está em short. Por quê? Porque a demanda está muito grande. Então nos últimos 3 dias a gente tem uma remuneração de quase 0,5%, basicamente sem risco. Por quê? Porque o que a gente estaria fazendo aqui é um hedge, correto? O único risco seu é o risco exchange. Beleza? Porque quando você faz o hedge direitinho, você não tem ponto de liquidação. Seu ponto de liquidação na Bybit, por exemplo, vai aparecer 9999999. Correto? Então, caras, essa estratégia, ela dita para você ganhar a remuneração do funding quando a gente tem pontos de extrema demanda, tá? E a Bybit está acontecendo isso neste momento. Mas não se esqueça, o funding não é garantia de rendimento e ele varia a cada 8 horas, tá? Então, se a gente voltar um pouco aqui no tempo, vocês vão ver que esse funding vai estar variando toda hora, mas que, basicamente, ele tem um ponto em comum, onde, na maioria dos pontos, ele vai estar em 0,01. Mas vocês podem ver que ele pode, inclusive, até ficar negativo, tá bom? Então, por isso que o funding é uma boa estratégia quando a gente está em FOMO para você shortar, fazer esse hedge e ganhar essas porcentagens, porém, você precisa entender que isso pode mudar de 8 em 8 horas. Beleza? Então, essa é a estratégia. É uma estratégia de hedge. Agora, eu vou tentar explicar um pouco melhor essa estratégia para vocês aqui, na teoria dela, né? Afinal, é muito importante também você entender por que você está sendo remunerado, né? O que está acontecendo aqui.
você está sendo remunerado por distorções no mercado dessa oferta e demanda. Ou seja, o mercado atualmente aqui, na média da Bybit, o Bitcoin está valendo 15.320. E para fazer essa média aqui, eles pegam várias exchanges, tá bom? Só que dentro da Bybit, ele está valendo 15.315. Ou seja, tem uma diferença aí que quando você tem um contrato futuro perpétuo, no longo prazo, os investidores exigem que seja remunerado. Ou seja, não faz sentido, por exemplo, eu estar aqui no valor de mercado em 15.320 e na Bybit estar 15.315. Essa diferença da oferta e demanda é o que você ganha ou recebe no funding, tá? E por que que na maioria das vezes ele vai ficar em 0.01? Para os shorts, ou seja, quando está 0.01 positivo aqui, quer dizer que se você tem um short, seu contrato vai ser remunerado em 0,01, correto? Aqui, por exemplo, daqui a 1 hora será remunerado em 0,0498. Lembre-se, de 8 a 8 horas isso muda. Mas por que então que fica em 0.01 na maioria dos momentos, como vocês podem ver aqui, olha só, quase todos 0.01? Porque grande parte das variações que acontecem aqui contemplam o 0.01. Ou seja, para o preço sair do 0.01, seja para território negativo e você começar a pagar no seu short, ou para você começar a ganhar muito, a gente precisa de uma distorção do preço muito elevada, tá? O curso de arbitragem, também na playlist, é uma boa para quem tem interesse nessas distorções do preço, tá? Então, para você começar a pagar aqui, você vai precisar que numa média das 8 horas do funding, a gente tenha um valor aqui de menos 0,06%, ou seja, um valor inferior ao de mercado de menos 0,06%, correto? Isso é uma média minuto a minuto das 8 horas. Mas, se você fica entre menos 0,05 e mais 0,06, o seu valor vai ser 0,01. Por isso, o 0,01 é sim o que mais vai acontecer e o que dá aí para você mais ou menos uma perspectiva de quase 1% ao mês, que hoje em dia nos mercados é muito bom, correto? Mas vamos lá, um exemplo prático. Se na Bybit eu estou vendo aqui agora 0,0498, o que isso quer dizer? Quer dizer que a média nas últimas 8 horas está me mostrando aqui que o preço está 0,10 superior que o mercado. Isso é uma média que vai variar também. Beleza, investidores? Ou seja, qual que é a sacada do funding? A sacada do funding é você ver pontos onde a gente tem FOMO, pontos onde a gente tem muita demanda, pontos onde as pessoas estão pagando muito pelo Bitcoin na determinada exchange que você vai fazer essa operação e você fazer esse hedge. Nos últimos 3 dias, como eu disse para vocês, deu quase 0,5%, mas lembrem-se, isso varia e você tem que ficar de olho aqui. Tá bom, investidores? Caras, então é isso. Qualquer dúvida sobre o Bitcoin ou sobre o funding, mandem nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.